Só que daí você encontra ela 20 anos depois. Você quer encaixar aquela piada interna, a piada interna não encaixa mais, você fica... Cadê? Cadê aquela pessoa que eu falava, ela ria, eu falava de um jeito, ela respondia. Então quando ela fala, você mudou, pra ela é ruim, mas ruim no sentido de não é familiar. Ai, mas será que você devia ter falado? Podia ter relevado. Meu pai falou, uma relação onde não cabem seus incômodos não é uma relação. Se não tem espaço pra gente expor os nossos incômodos, com respeito, com afeto, não é uma relação. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, 2026 chegou, a gente tá de volta. O meu nome é Cris Bartz e esse é o Mamilos, o seu espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer e hoje essa conversa vai mexer com você, então já passa o seu cafezinho, puxa a cadeira e vem conversar com a gente. A pergunta é, quando a gente muda, quem fica? Nem toda relação ela vai acabar porque houve um conflito. Algumas acabam porque houve mudança. Aí você vai lá, faz faculdade ou qualquer outro curso, amplia a sua visão de mundo. Ou começa a ler mais, acompanhar a notícia, muda a sua posição política. Sua carreira deslancha, sua condição financeira melhora. Você passa a perceber machismo, racismo, homofobia e as mazelas causadas por isso. Ou assume sua orientação sexual, ou ainda para de beber ou de fumar. Deixa de se interessar pelo negócio que você mesmo fundou. São muitas mudanças possíveis ao longo de uma vida. Nesses movimentos, a gente muda. E aí, quando olha em volta, às vezes vem a pergunta silenciosa. Cadê quem estava aqui ao meu lado? Às vezes é ausência. Às vezes, julgamento moral. Às vezes, falta de assunto. Às vezes é ressentimento, porque você já não é mais o mesmo. Essas mudanças parecem individuais, mas atravessam relações amorosas, familiares, amizades, parcerias de trabalho e a forma como a gente se relaciona com quem a gente gosta ou gostava de ter por perto. Mudar não garante que a gente vai perder vínculos, mas fingir que não mudou quase sempre garante que a gente vai se perder. Hoje, o Mamilos é uma conversa sobre reconhecer esses sinais de descompasso nos nossos vínculos afetivos. Entender quando esse descompasso é passageiro ou quando não vai passar. E aí a gente encarar com mais honestidade as dores de ficar ou de encerrar a relação. Dá pra fazer isso sozinho? Não dá, gente. Precisa de gente boa pra ajudar nesse caminho, nessa escolha de que dor que você vai sentir. E é para isso que a gente trouxe convidados muito legais. Fred Matos já é de casa, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão? Fred Matos, psicólogo clínico, terapeuta de casal e autor do livro Pare de Brigar com a Vida. Aqui, ó. Eu gostei, porque é para não levar a vida muito a sério. Parece que estou precisando. Maravilhoso. Carol, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. O seu sobrenome é maravilhoso, porque ele sempre dá uma cacofonia, então eu quero que você fale corretamente para a gente aprender a pronunciar. Quem é você na fila do pão? Eu sou Carol Tchoukian, sou psicanalista. Todos os armênios é o final Ian. É mesmo. Que é filho de. Então, Tchoukian é filho de raposa. Olha, adorei. Cultura inútil. Então, eu sou Carol Tchoukian, uma filha de raposa. Sou psicanalista, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos. Sou colunista da Folha, da CBN. Atendo na clínica. Tenho um podcast que chama Amores Possíveis. E na fila do pão, eu sou a que elogia as pessoas e pergunta sobre a vida. Porque eu acho que a gente se conecta assim. Muito bom. Fred, vamos começar com você? Geralmente a gente faz escolhas na vida e percebe que deixou de se interessar por algumas pessoas ou deixou de ser interessante para outras pessoas. Por que algumas mudanças podem virar ameaça para os nossos vínculos? Acho que primeiro deixar claro que a gente tem uma ilusão de quem somos nós. A gente tem uma fantasia meio biográfica de que nós somos uma coisa estável ao longo do tempo. Então a gente tem aquela ideia de o Fred de 10 anos, o Fred de 20 anos, agora o Fred de 45 anos. Tem uma unidade aí de características que eu alucino que me pertencem
e que são constantes ao longo do tempo. E baseado nessa pequena alucinação, a gente vai se definindo por gostos que a gente imagina que são os mesmos, por coisas que a gente acredita que são as mesmas. E, na verdade, se a gente for olhar de fora, e quem reencontra a gente depois de muitos anos vai ter essa percepção, fala, nossa, como você mudou. E a gente tem aquela sensação de, igual quando a gente corta o cabelo, que a gente não percebe que precisa cortar, mas alguém fala, você cortou, mas eu não notei. A gente não nota isso porque a gente vai alimentando essa alucinação de continuidade. E aí, quando a gente muda algumas coisas meio fundamentais ao longo de anos, sem perceber, quando a gente reencontra alguém, aquela tia que a gente não vê há muito tempo, a gente vai falar alguma coisa e fala, nossa, mas você mudou tanto, você era uma pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa. Então, acho que essa primeira alucinação de que nós somos os mesmos causa essas perguntas que você está colocando. Será que eu sou interessante? Será que eu não sou interessante? Porque a gente não percebe as mudanças ao longo do tempo e a gente vai, vamos dizer assim, mostrando novas facetas nossas ao longo do tempo. Então, uma característica nossa que era interessante numa época pode não ser interessante para a mesma pessoa numa outra época. E aí as relações vão se renovando, vão acabando os ciclos, a gente encontra pessoas, se despede de outras, tendo em vista que a gente não é essa unidade fixa que a gente chama de eu. Então eu, Fred, não sou o Fred que eu acho que eu sou. Tem uma coisa nisso que você tá falando, né? Quando alguém fala assim, nossa, como você mudou, raramente parece bom. A gente fica meio inseguro quando alguém fala, porque você tá falando, a gente achando que só inteligência artificial alucina, né? Eu acho que eu sou a mesma mesmo. Então, quando alguém fala que você mudou, parece que você precisa se defender. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que me dá muita birra, principalmente quando você vai encontrar pessoas da sua família de origem, e a pessoa fala, ah, a Juliana é assim. Aí você fala, não, eu não sou assim. Não, mas em algum momento parece que você já foi, e a pessoa parece querer te levar para aquele lugar, né? Que você já esteve. Que é um lugar de familiaridade. Então, Exato. de fato, quando a pessoa, você mudou, é ruim. Mas não ruim em si, é ruim para ela que não tá exatamente sabendo como te reconhecer. Porque a gente não fala que tem piada interna, né? Casal tem piada interna. As pessoas também têm uma piada interna que são Esse aquelas... casal aqui tem muita piada interna, meu Deus. Que são coisas que você só faz com aquela pessoa. Só que daí você encontra ela 20 anos depois. Você quer encaixar aquela piada interna, a piada interna não encaixa mais, você fica... Cadê? Cadê aquela pessoa que eu falava, ela ria, eu falava de um jeito, ela respondia. Então, quando ela fala, você mudou, para ela é ruim, mas ruim no sentido de não é familiar. Eu não sei onde pisar nesse território. E ela vai tentar uns macetes e aí não vai. Né? É muito E bom. ela convoca também uma mudança de posição da tia, né? Porque Que nem ouvindo o quer, coitada, Fred, tá lá na vida dela. eu acho que essa alucinação, ela é nossa, mas ela é construída pela estrutura Sim, familiar. com certeza. Então, né, o Freud já coloca que a nossa percepção do eu não se dá por nós, se dá a partir do olhar dos cuidadores. Então, além de se perguntar quem é a gente na fila do pão, quem era você na mesa do Natal? Quem era você na fila do recreio? Porque se você é o filho que repetia de ano, talvez hoje você seja um super executivo, mas ainda se sinta atrasado. Porque se você é o filho problema, os seus outros irmãos e os seus pais e a sua tia não precisam se haver com os próprios problemas. A hora que você não é mais a filha problema, talvez essa pessoa tenha que olhar o problema dela. Então Aí tem não, um pouco de uma o estrutura psicodrama. Eu gosto coletiva. muito do psicodrama porque acho que ele consegue casar, abraçar o que o Fred falou, que é a gente performa papéis. Super. Nessa mesa aqui, eu vou performar um papel. Na minha família, eu vou performar outro papel. Né? Com os meus amigos, em cada grupo de amigo diferente, eu performo outro papel. Então, se por acaso você for me ver em outra peça, talvez você não me reconheça. Certo? Sim. Se a gente consegue se entender menos fixo e mais com papéis e que ao longo da vida a gente vai participando de peças diferentes, vai se interessando por temas de peças diferentes, talvez a gente consiga lidar melhor com essas flutuações, né? E sabe o que é o mais louco disso? É que a gente mata e morre para defender uma identidade nossa que a gente nem tem bem certeza se quer defender, né? Então a gente já mudou, mas só porque foi uma coisa que eu já defendi numa certa fase da vida com certa pessoa, eu acho que eu tenho que seguir defendendo. Eu acho meio maluco, por exemplo,
esse é um tema até quase religioso, né? A pessoa fala assim, você já pensou você já torceu para outro time? A pessoa só falta bater, como assim? Não. É a única coisa que eu não coloquei de mudança. Exatamente, assim, Não porque pode. isso não muda, né? Não pode. E É é tabu. uma coisa na qual a gente, você vê, uma coisa meio que a gente se pega, e sei lá, você escolheu, sabe lá por quê aquele time, por contexto, por família, pela região geográfica, e isso com tudo. Só que a gente vai defendendo aquilo lá porque é a única coisa na qual a gente tá pendurado, que a gente fala assim, sou eu. A gente tem um desespero de saber o que sou eu. Então, Você quer dizer que não são só as pessoas que ficam procurando reconhecer esse terreno. A gente mesmo precisa reconhecer esse terreno. sim. E quando a gente vai fluindo, né? Como a gente estava falando, a gente fica com medo de não se reconhecer isso? Exato. Que acho que é o maior pânico que as pessoas têm. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um ataque de pânico, em última instância, ela não está conseguindo reconhecer quem ela é. Ela não consegue reconhecer o corpo dela, parece que não responde direito, a mente dela não responde direito, ela acha que ela está enlouquecendo. O que é o enlouquecer? É quando eu acho que eu não sou o que eu sou, que as coisas que eu acho que são, não são. Essa sensação de... Imagina se de repente agora a gente se desse conta que a gente não conhece quem a gente é. A gente ia ficar esquisito, o que eu falo? Tirando que você fique à mercê do que o outro tá falando, porque se eu não sei quem eu sou e eu preciso do outro para ajudar a construir esse eu tô sempre flutuando nisso. Mas, Carol, eu queria te trazer aqui para entender um pouco desse descompasso na clínica, do que você vê, o que você acha que são as mudanças que mais vão gerar esse tipo de descompasso? É quando a pessoa muda valores, ou rotina, ou ambições, ou limites, ou visão de mundo? Que tipo de mudança que você acha que causa mais rompimento? Para mim, as mudanças que causam mais rompimentos não são as mudanças de papel, são as mudanças de posição subjetiva. Então, é a pessoa que deixa de ser a que cuida de todo mundo. Ou a que desabafa dos problemas. Isso é mais desestruturante do que, de repente, a pessoa mudar de partido político ou mudar de orientação sexual. Porque isso faz esse desencaixe da estrutura familiar, do grupo de amigos. Se, de repente, você, que é o exemplo que eu estava dando antes, não é mais a filha problema, essas pessoas todas têm que se haver com os próprios problemas. Porque eu acho que tem algo de perverso que é a gente tem se relacionado cada vez mais em função um do outro. O que eu posso fazer por você? Como se amor e vínculo fosse produtividade. Então, eu sou o que cuida, né? eu sou o que organiza, eu sou o que mantém a família junto, eu sou o que diverte. E aí, se eu não tenho mais essa função, como a gente vai se enlaçar? E eu vejo que muitas vezes as pessoas puxam umas às outras nesse lugar do você não era assim, porque a gente lê afeto como eu te conheço, eu já sei como você é. E ouvindo o Fred falar dessa nossa prisão e alucinação do eu preciso ser quem eu era, eu também acho que a gente tem uma outra mudança que é muito desestruturante, que é, então eu vou mudar e eu vou ser minha melhor versão. E a gente não para perceber que, assim, quem construiu essa melhor versão? Ela é pra quem? Quem falou que você tem que ser o cara provedor e bancar toda a sua casa? Seu pai? Você está competindo com seu irmão? Seus amigos do mercado financeiro? Você quer isso mesmo? Ou você está alienado no desejo do outro? Então, acho que a mudança mais desestruturante é quando a gente começa a duvidar dessas verdades de, bom, talvez eu não seja a filha problema, ou eu sou a filha problema e também Mas é que você colocou a criativa. umas mudanças que são muito estruturantes, né? Se eu sou a que cuida, eu falo, não vou cuidar mais. Se eu sou a que diverte, eu falo, acabou o espetáculo, agora eu quero ficar mais recolhida. Se eu sou a que paga as contas sozinha, e eu falo, não vou pagar mais. Se eu sou a que assiste o seu espetáculo para que ele possa estar em cartaz, e eu digo, não vou ficar mais na plateia, não vou usar esse nariz de palhaço. E aí realmente cai tudo, né? Não, e se eu posso ouvir a fala do outro de um outro lugar? Então, pensando que a gente se entende a partir do olhar do outro, por exemplo, eu ouvia
quando eu era criança, você é muito melancólica. Ah, você é muito melancólica, você é muito melancólica. Você vê muitas coisas tristes. Hoje, pensando, né? Eu perdi minha mãe, tinha 5 anos. Meu pai Nossa, tinha Dó, 35. gente, que dó. Meu pai tinha 35 e 2 crianças. Uma filha de 5, um de 3. Se ele chegava do trabalho, tinha uma menininha de 5 sentada no banco do sofá, vendo VHS da mãe brincando com ela no parquinho, chorando. Eu entendo hoje que o você é muito melancólica, você já tá triste, não veja coisas tristes. Era o jeito dele também de não dar conta do luto dele e de ver a filha chorando. Mas por muito tempo, eu ouvi como é inadequado você falar de temas tristes, melancólicos, pesados. Depois de muito tempo, eu entendi que bom que eu acesso essas emoções. Talvez eu não seria psicanalista, talvez eu não escreveria sobre relações. Então, também, muitas vezes, a mudança vem de como a gente enxerga esse lugar que o outro colocou. Não necessariamente eu vou deixar de ser melancólica, mas entender o que tem de bonito nessa melancolia. Porque acho que também a mudança, a gente fantasia esse extreme makeover. Deixei de ser ou acomodei isso Sim. de uma outra forma dentro de mim? Eu acho que essa mudança é interessante, porque hoje em dia todo mundo tem esse lugar do eu preciso ser menos ansioso, menos carente, mais organizado. Por quê? Ou eu posso lidar com a minha ansiedade de uma forma diferente? Nomear a minha melancolia como também sensibilidade. Eu acho que essa é uma mudança interessante que também gera estremecimentos nas relações. Mas aí, eu vou falar do lugar, a Cris pode confirmar. Eu sou extremamente poliana porque eu sou uma pessoa romântica, então fantasio a realidade. E aí, eu sou a rainha da negação. Não tô vendo, não tá acontecendo nada, porque se eu não ver, não está acontecendo, não tô Fred. sentindo nada. Se eu não ver, não tá acontecendo. Então, essa relação é importante pra mim. Eu estou vendo que tá rolando algumas tensões, porque ela não tá me reconhecendo e ela vem falando coisas. Mas eu posso tranquilamente não ouvir. Então, eu queria que você trouxesse pra gente quais são os sinais claros de descompasso nas relações. Por exemplo, não, eu amo essa pessoa, minha melhor amiga. Ah, não, mas é que hoje eu não tô afim de encontrar. Não, mas é que hoje eu tô cansada pra encontrar. Fica desmarcando. Como que a gente pode entender essa mudança de temperatura pra gente não ficar tampando o sol com a peneira? Eu brinco que a gente tem relações para confirmar nossas hipóteses, né? Muito bom. Então a gente tem aquele amigo que a gente sabe que vai dar uma bronca de um certo jeito quando a gente contar Muito. aquilo. E o outro vai apaziguar, fala, não, vai ser uma O ideal é ter os dois. uma vovozinha carinhosa que fala, não foi bem isso, o outro é malzinho, você é bonzinho e tal. E aí a gente, quando a gente quer tomar bronca, a gente vai com aquele, quando a gente quer ser apaziguado, a gente vai com aquele outro. E aí, de repente, a gente vai ser apaziguado e o apaziguador dá uma bronca. A gente fala, não, eu procurei você pra você... Você Não é esse papel da minha peça. Olha Me a acolhe, me acolhe. Me acolhe, você eu dei aqui essa tá... palavra. Eu tô ficando bravo aqui com isso daí e tal. Aí a gente sai daquela experiência assim, não. Será? Aí tenta de novo. Aí a pessoa, de repente, dá bronca de novo. Eu falo assim, gente, eu vou ter que procurar alguma outra pessoa pra poder passar a mão na minha cabeça. E aí a gente fica com raiva do outro não corresponder o que a gente tava fantasiando que ele tinha que corresponder. Então, acho que um sinal desse é quando a gente fica com preguiça. Eu adoro essa palavra preguiça porque ela não quer dizer nada. A gente fala assim, tô com preguiça de tal coisa. Eu falo, mas é preguiça ou você tá com medo, né? O que a gente chama normalmente de preguiça é medo. Eu tô com medo de lidar com aquilo. Então eu falo, tô com preguiça, eu tô sem energia. Mas na verdade a gente tá com medo de lidar com algo que eu não previ e que não determinei que deveria ser assim. Então eu tô com preguiça de ver o amigo? Ou será que eu tô com medo de que ele vai ser o que eu não previ que ele ia ser? Então, toda vez que eu começo a ficar decepcionado, triste ou com raiva nas relações, é porque eu tô tentando encaixar a pessoa
numa certa performance que eu desenhei para ela e que ela não tá É correspondendo que, na verdade, mais. vamos pensar em termos de amizade, que é onde você escolhe muitas vezes pela similaridade, porque aquela pessoa diz que tá tudo bem ser desse jeito. Então, eu sou casada, ela é casada, a gente tá discutindo problemas de casado, aí, de repente, ela resolve que ela vai separar e vai viver a vida de solteiro. Pera, então a minha vida tá errada? Porque até então, tudo que a gente vivia, espelhava e a gente tava uma confirmando a outra. Se a amizade não vai fazer esse papel que você tá falando, essa função de me dizer que eu tô certa no mundo, que tá tudo bem. O mundo inteiro tem bilhões de pessoas, podem estar fazendo coisas diferentes. Mas aqui entre nós, a gente fechou um sistema que diz que tá tudo certo. Se você muda... E aí, você não vai mais me entregar que eu tô certa no mundo? Você me entrega o quê, então? É tão interessante isso da amizade, porque acho que a gente aprende a fazer amigos nesse lugar da afinidade de gostos, né? Então, a gente gosta das mesmas bandas e da mesma roupa, e todo mundo fala igual. E aí tem esse momento do, todos temos filhos, todos casamos. De repente, alguém casou com uma pessoa com outra posição política, ou uma mulher decidiu virar dona de casa e a outra uma super empresária. E aí você já pressupõe também, acho que tem esse atrito que o Fred falou o outro não performa o que eu imagino que ele ia performar, e a gente também já pressupõe um olhar julgador do outro. Ele não vai me entender porque eu sou a mulher solteira e todas as minhas amigas têm um bebê. Como se essa pessoa, a diferença... Sendo excluído ou se excluindo. Exatamente. Acho que tem essa transformação da gente se conectar menos por afinidades de gostos ou por rotinas que... Momento de vida. E mais por afinidades de verdades que não precisam ser as mesmas. Mas eu tô aberta para ouvir você... Ainda que eu não concorde, a gente pode se estranhar, porque eu acho que hoje a gente evita tanto o atrito. Tem uma frase bonita do Castelo Branco que é: sem atrito não há lapidação. Que quando começa a atritar, a gente já fala: ai, tá vendo? Essa amizade não dá. Ou, ai, tá vendo? Minha irmã casou com esse cara, é melhor me afastar mesmo. Tem que poder ter o estranhamento e falar sobre ele. Eu acho que tem esse lugar também de quando você simplesmente muda, né? E muda mesmo. Se a sua condição financeira mudou, mas a do seu companheiro não mudou, você investiu pra caramba na carreira, sua carreira deslanchou, você teve acesso a um monte de coisa no mundo... E, de repente, você olha para o lado, seu companheiro continua fazendo a mesma coisa que ele fazia de 20 anos atrás, com a mesma cabeça, ele não mudou nada. E você mudou um monte. Mas, de alguma forma, a gente tem uma sensação que o outro, automaticamente, porque te ama, porque você gosta, que ele vai te acompanhar. Que automaticamente isso vai acontecer. Vocês estão juntos ali, vamos lá, galera. E que a pessoa vai se adaptando infinitamente às coisas que vão acontecendo em volta. Qual que é a diferença entre essa adaptação que é saudável e essa autoanulação? Porque muitas vezes também a gente fala, não vou falar porque eu emagreci, o outro não, eu parei de beber, o outro ainda bebe, eu parei de fumar, o outro fuma, então eu não vou falar dos benefícios de ter parado de fumar, porque ele vai se sentir constrangido. E aí eu me anulo, eu tento caber, eu continuo indo fumar com ele, apesar de não gostar mais de ficar fedida de cigarro. Então, o que é adaptar e o que é se autoanular? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desconstruir é a ideia de que a gente tem que remar juntos. Porque te ouvindo, e eu acho que o convite ao remar juntos é um perigo enorme à autoanulação. Porque aí a gente acha que a força do vínculo tá em a gente mudar na mesma direção. É isso. Virei saudável, tô acordando todo dia às 5 da manhã para treinar, espero que o outro treine também. Mas a Juliana me obriga a treinar e eu acho isso bom. Obriga. Então, é parte do seu desejo. A questão é... que ela respeita, mas ela não respeita. Ela vai fazer. Porque essa amizade tem que durar até quando eu durar. É isso. E você tá deixando ela fazer coisas. Eu não me autoanulei. Eu me adaptei. A gente pode aprender com o outro, mas o convite é bom. Eu gosto de uma imagem que eu trago para as relações, que a gente deveria pensar nas relações como se elas fossem caleidoscópios. E não como cubos mágicos.
E no caleidoscópio, você vai girando aquele negócio e não tem um gabarito. Então, não tem o precisamos voltar a ser o casal que faz tudo junto. Ou voltar a serem as amigas que se encontram uma vez por semana e discutem sobre filosofia. Ou que vai sempre no mesmo ritmo. No caleidoscópio, às vezes as peças estão mais juntas, às vezes separadas. A imagem pode estar mais bonita, mais estranha. E esse fluxo, entender que talvez o outro se afaste e tudo bem, tem uma oscilação de marés, é importante para a gente pensar na adaptação e não na anulação. Eu gosto disso que você fala, de entender que o fluir das coisas também tem a ver com frequência afetiva. Porque eu estava conversando com a Cris antes, que, por exemplo, tem amigos que mudaram e que eu acho que eu não sustentaria uma convivência rotineira, porque mudaram em coisas que são rotineiramente conflitantes ou não dá liga, mas a profundidade do afeto não muda. Entende? E talvez lá na frente, essas coisas que parecem muito importantes agora tenham zero importância e nem eu gosto dessas coisas e nem, entende? Mudou de um jeito que hoje não dá para conviver todo dia, mas talvez amanhã dê de novo. E essa possibilidade de não dizer que afastar é pior e que junto é melhor, de saber que tudo depende, eu acho que nos dá uma flexibilidade muito boa. E a gente poder enganchar em outros lugares também. Uhum. Porque eu acho que a adaptação como eu olho essa pessoa agora com curiosidade e o meu momento de vida, os meus desejos, e talvez converso sobre outra coisa. Porque acho que a autoanulação também vai num lugar de se manter fiel a eu era assim, a pessoa era assim, e vou deixar de realizar os meus desejos em nome dela, ou vou terceirizar o desejo. Eu gosto muito daquela cena do Anatomia de uma Queda, da discussão do casal. Anatomia de um crime. De uma queda. Anatomia de uma Queda. Eu não aguento mais esse filme, ele nunca mais saiu da minha cabeça. É desesperador, mas é muito bom. Alugou assim, um triplex eterno. Revejam essa cena, porque eu acho que ali tem algo de um ressentimento de anulação. Uhum. E ela fala pra ele, você não focou na sua carreira e você não tá escrevendo seu livro, você coloca isso na conta de cuidar do nosso filho e do casamento, mas você não quis. Uhum. Você e agora você escolheu precisa isso. de alguém pra culpar e você tá me culpando, mas o culpado e o responsável é você. Eu acho que a gente percebe que a gente tá na anulação quando eu estou responsabilizando o outro ou a manutenção do vínculo por estar aqui nesse lugar. Quando você fala, a Ju me puxa pra fazer atividade física, mas isso é bom? Bom, tem algo do meu desejo aí também, que essa pessoa me desperta. Acho que a adaptação também é importante a gente perceber. Esse movimento é conjunto ou só um está fazendo? Porque se só uma pessoa tá mudando de cidade porque você foi transferido de trabalho, tá indo buscar as crianças porque realmente agora você está num momento difícil. Então, ela tá anulando os desejos em nome do vínculo, que acho que é algo da construção do amor romântico que a gente tem que desconstruir, principalmente para as mulheres, que é eu me sacrifico por você. Se é sacrifício e depois você vai jogar isso na conta do outro, você tá se anulando. Então é difícil, Carol, porque olha só, ao mesmo tempo a Cris já falou várias vezes aqui que a gente tá muito autocentrado, muito individualista e que tudo sou eu, primeira pessoa. Certo? Sim. E aí, quando eu tô fazendo essas coisas, eu posso me sentir muito evoluída, né, Fred? Que assim, eu sei eu sei que numa relação a gente também precisa ceder, a gente também precisa se adaptar. Como é que eu... Porque você concorda que a gente realmente tá num momento em que o individualismo tá atrapalhando vínculos? Então, eu acho que ceder é importante. Como que a gente... Quanto mais medo coletivo a gente vive, e a gente vive um tempo de muito medo coletivo sem as pessoas se darem conta, mais individualista a gente fica porque a gente começa a contabilizar recurso, né? Então a gente começa a defender as nossas próprias posições para poder sentir que tem alguma coisa estável e previsível. Então isso é um ponto. Mas eu queria levantar uma provocação que a gente também não está levando em consideração, que vocês estão falando, fulano mudou, o outro fulano não mudou, e a gente está assumindo que existem pessoas que não mudam.
Ótimo, Fred. E eu acho que toda pessoa muda, mesmo que a gente não perceba que ela muda. Porque quando alguém volta a fazer uma escolha, ela tá mudando a partir de uma outra perspectiva, mas parece que ela tá fazendo a mesma coisa e que ela é a mesma coisa, mas ela tá mudando dentro de algum sistema dela. Então a gente sempre pensa na mudança a partir de quem virou uma página que pareceu uma outra coisa. E aquela pessoa que parece estar fazendo a mesma coisa, ela não mudou. Mas todo mundo muda em algum nível, porque quando surgem novas condições, se eu aparentemente faço a mesma coisa, eu tô mudando em função das condições e escolhendo fazer a mesma coisa. E aquela pessoa também tem o direito de mudar para um lugar que parece a mesma coisa, que não é o que eu fiz. Então a gente não pode pensar que aquela pessoa não mudou, porque assim, agora eu pintei meu cabelo, eu mudei. A outra pessoa mantém o cabelo dela, ela não mudou. A gente não pode tomar a mudança a partir de quem virou uma página e ficar ressentido que a outra pessoa Fred, tem não gente que não acompanhou. muda mesmo. Mas tem uma fantasia gente da que tá no lugar. estrada. Eu acho, porque assim, inclusive nesse lugar de eu preciso muito saber quem eu sou, a pessoa vai no mesmo restaurante há 30 anos, usa a mesma tipo de roupa, nunca mudou o cabelo, torce pro mesmo time e tem uma rotina muito rígida, tá no mesmo emprego, tem o mesmo... E ela tem uma certa rigidez mesmo, de qualquer convite pro novo. Tem gente que é assim. E eu acho que esse tipo de pessoa, ela precisa disso para ela entender quem é no mundo. Mas para quem é apaixonado por movimento, lidar com quem é apaixonado pela estabilidade, seja nas relações de amizade, nas relações de sociedade, nas relações de casamento, mais difícil ainda, porque é um amigo que você pode ver de vez em quando. O companheiro, a companheira, não. Então, assim, como que a gente vê esse descompasso? Porque o descompasso, ele vai acontecer. E a gente fica, não, imagina, tá acontecendo, não mudou nada não. É velocidade de movimento, né? Porque Isso. tem gente que acho que mais do que rígido, às vezes até prisioneiro. De algumas coisas que a pessoa acha que a definem e ela não consegue se mover, ela não consegue sair daquela caixinha. Então, mas descompasso não é desamor. Porque eu acho que também a pessoa que se move muito e que quer que a outra não saia da caixinha, também tá sendo um pouco prepotente. Se é estruturante para ela estar na caixinha, por que eu não posso ir voar e voltar? De novo, aonde a gente vai se enganchar? Dentro de Porque um eu casamento, outro ir voar e voltar? Dentro de um casamento, talvez o que nos conecta agora? Já não é mais a rotininha juntos, porque eu quero fazer um curso, eu quero viajar, eu quero conversar com estranhos, você quer ficar aqui com os 3 labradores e no sofá vendo Netflix. Tem algo ainda que onde a gente possa se reencontrar, se conhecer de uma nova forma? Eu acho que, voltando para o raciocínio da anulação ou adaptação, muitas vezes a gente fantasia de virtude, então é isso, eu entendo. Não, eu posso aceitar. As pessoas são assim, o que é medo de conflito. Vai ter conflito. As pessoas vão mudar e vai ser estranho. E aí, eu posso pedir pro outro que eu preciso? Cara, eu tô querendo conhecer o mundo. Será que eu tô esperando também tudo dessa pessoa? Ou eu posso conhecer o mundo sozinha, com as minhas amigas, mas eu vou ter que achar um outro tesão junto com você, pra entender se essa relação ainda de casal funciona. Talvez eu não fale mais da vida louca e das baladas com as amigas, mas eu não preciso deixar de vê-las. Eu posso convidar ela para ir no cinema, assistir uma sessão, depois falar de psicanálise, que eu achei que ela nunca ia se interessar. Então, também o quanto a gente também não mantém o outro na caixinha e não convida ele para passear aqui nos nossos novos mundos. Carol, também acho que também tem uma questão de abordagem, assim. Às vezes, quando eu vejo um casal chegando para terapia, pelo fato de eu ser homem, de alguma maneira eu entendo que a pessoa fala assim, vai você falar com ele, sabe? Porque eu falando não funciona. E uma coisa que eu percebo nas primeiras sessões, normalmente a primeira sessão, o cara tá sempre contrariado. Parece quando você atende adolescente, ele não queria estar fazendo terapia, então ele tá ali com aquela cara de, eu só vim porque ela falou. Mas sim, estou aqui, porque a gente vai fazer o nosso casamento ficar bom de novo e tal.
Mas a cara dele é assim, tô aqui contrariado. E aí eu vou fazendo algumas perguntas, as mais básicas, assumindo que ele não é obrigado a mudar nada, tudo. E às vezes eu vejo que tem uma questão de abordagem. Quando a gente se ilumina em algum assunto, meu Deus, atividade física, vamos pegar atividade física. Porque a gente passou a vida inteira vagabundeando sobre isso, mas num dado momento a gente teve uma dor em alguma parte do corpo e a gente foi estudar e descobriu que tem que fazer atividade física e eu quero viver. Pronto, a gente vira um pregador meio chato, Sim. né? Sei como é. E aí a gente fica, né? Aí vira o crossfiteiro, compra um pneu de trator, põe em casa pra ver se todo mundo passa na frente do pneu e vira o pneu. Eu acho que essa... E aí a outra pessoa tá lá meio... Ela tá na dela, na vivência Assim como dela. você estava por 40 anos, né? Exato. E alguém provavelmente Total. bateu na sua porta, um crossfiteiro já bateu na sua porta. Você, tchau, crossfiteiro. Escutou a palavra. Escutou a palavra, deixou passar. E aí... Só que quando chega o seu movimento, você acha que todo mundo tem que seguir o seu movimento no mesmo ritmo. Intensidade. Só que assim... É como se fossem várias fibras que levaram você àquele momento chegar e falar, agora é a hora do CrossFit. E às vezes o jeito de você apresentar a ideia, de você tocar a pessoa, persuadir ela, pode não ser pelos mesmos métodos que foram com você. As necessidades dela são de outra natureza. Então, às vezes, conversar com a estabilidade da pessoa, ou com a necessidade de estabilidade dela, que mostre para ela que não é exatamente uma mudança, porque às vezes a gente só precisa apresentar o prato de um jeito diferente. Às vezes frito, assado, a pessoa cabe melhor no jeito dela. Então também o marketing da mudança, quando a gente quer trazer alguém com a gente, vocês têm intimidades para poder falar, vai fazer assim. Com outra pessoa pode não funcionar. Não, mas ela não fez assim, não. Fez convites ótimos. Que principalmente, eu queria que você abordasse isso. Não foi pela culpa. A nossa relação, por exemplo, nunca se moveu pela culpa. Então. Mas nós duas temos relações que se movem pela culpa. Uhum. Quando a culpa é a Imagina, cola... a mulher não tem isso. Tá falando, Carol? Imagina! E é por isso que estou perguntando para um homem. Quando a cola da relação é a culpa, Uhum. né? O jeito que a pessoa coloca para você... principalmente que você está falando dessa conversa, né? Que a gente faz aí uma expectativa silenciosa e a Carol tá, não, vai ter conflito, você vai ter que conversar. Quando é que a gente consegue perceber que, primeiro, a gente tá jogando culpa ou a gente tá recebendo culpa? Porque essa cola aí, ela é dolorosa demais. Que a gente, talvez a gente precise ver isso tudo como... A gente tende a ler isso assim como uma má vontade, uma preguiça, e a gente fica ressentido com a indisponibilidade da pessoa. Mas ela tem o movimento dela. Então, o que é a culpa, em última instância? A culpa é uma necessidade de pertencimento. Porque eu me sinto culpado em relação a uma cultura que diz que eu tenho que fazer aquilo. Por que ela diz que eu tenho que fazer aquilo? Porque supostamente fazer aquilo é uma coisa que deixa todo mundo agregado. Né? É uma lei que todo mundo fala, todos temos que usar essa roupa. Aí eu uso essa roupa, eu me sinto adequado, eu me sinto pertencendo, eu me sinto protegido, né? Aí se eu mudo a roupa, alguém vai falar, você mudou a roupa. Aí eu me sinto não pertencendo, eu me sinto desprotegido, e aí vem a culpa, olha, você tem que usar aquela roupa, você tem que usar aquela roupa. Então, no fundo, a pessoa tem uma necessidade de pertencimento. Se a gente olhar aquela pessoa com dificuldade de mudança, como alguém que de alguma forma quer seguir pertencendo a algo que a gente não entende o que é, a gente pode abordar ela de uma forma diferente. A gente pode fazer uma mudança proximal, que você vai mudando certos aspectos sem que a pessoa também sinta que aquilo é uma mudança muito drástica. Porque quando a gente está na postura do pregador, a gente quer, né, 100% de bebida alcoólica, 0% de bebida alcoólica. A gente quer fazer uma mudança muito drástica. Então, quando a gente vai indo pelas beiradas, a gente vai indo pelas necessidades de previsibilidade da pessoa, às vezes aquela mudança acontece e a gente consegue encontrar um outro campo
de proximidade que estava se perdendo ao longo do caminho. Mas você não acha que é importante a gente mudar em caminhos diferentes? Porque eu lembro que teve uma das palestras do South by Southwest de 2025 que era sobre polaridade versus polarização. E o quanto a gente tá cada vez mais agressivo nos conflitos, e aí você quer ganhar a discussão, você quer pregar o CrossFit. Ou eu via isso muito nas mães, minhas amigas mães, aqui queria amamentar livre demanda e aqui queria amamentar nos horários fixos. É como se a escolha diferente do outro fosse uma ofensa sua, porque você não pertence. E aí, ouvindo o Fred, eu lembrei do Filho de Mil Homens, que é o filme do Daniel Rezende, o livro do Walter Ugumãe, lindo. Onde você vê pessoas que voltam a pertencer, não porque elas são iguais. Porque eu acho que hoje a gente busca, né? A história do patinho feio ache os seus cisnes. E na verdade não, e se o cisne for conviver com o sapo, que for conviver com a girafa e a hiena? Esse lugar do pertencer, ainda que a gente pense diferente. Ainda que eu seja a louca do CrossFit e você queira só se alongar. E não precisar justificar para o outro a minha escolha ou provar que ela está correta. Porque eu sinto que a gente está um pouco nesse lugar de eu preciso justificar a minha mudança, eu preciso convencer o outro de que esse é o caminho certo. E eu nem sei que caminho é esse. Eu tô aqui fazendo um caminho, eu tô experimentando. Poder ser o estranho para o outro, né? Eu acho que esse lugar do estranho familiar, que é muito angustiante, mas a gente deveria se convidar. Posso estranhar o outro sem achar que estranhamento é desamor? Posso me estranhar sem virar uma crise de pânico ou de ansiedade? Muito bom. Talvez achar lugar para o estranhamento seja algo importante e bonito. Agora, a gente está colocando bastante peso em quem muda. Em quem fez a mudança, né? A Juliana começou a malhar. Aí ela tem que vender isso de um jeito certo. Ela tem que não sentir culpa pela escolha dela. Ela tem que... Tá tudo bem fazer isso. Agora, tem um lado de lá que muitas vezes a gente se sente julgado porque fez a mudança. Total. Né? Tipo, nossa, agora você só fala nisso. Nossa, mas você não tá exagerando? Esse outro que tá em volta... Que eu gosto muito quando você diz, então vamos achar outro lugar de conexão? Se não é mais, né? A gente não vai falar mais só de comida o tempo inteiro, porque agora você virou vegana. Ou a gente não vai sair mais para encher a cara juntas porque você parou de beber. Vamos buscar outro ponto de conexão? Aí você tenta um, aí você tenta outro, aí você vai ficando cansada. Aí tem a sua decepção também que você tem que lidar. Porque você achou que o outro ia achar que tá tudo bem você parar de beber e ele tá achando você uma chata. E ele também não tá aberto para achar outros pontos de conexão. Então, é isso que eu queria te perguntar. Porque a gente tá falando dessa expectativa silenciosa que o outro acompanha automaticamente versus eu falar. Não, mudou, eu reconheço. Vamos achar outra coisa. Que hora que tem... Que indícios que a gente pode buscar nas nossas relações de que a relação ainda sustenta um diálogo, que é possível. Como a gente saber que esse vínculo ainda suporta uma negociação? Porque, né, você vai batendo. E a gente tá falando de um puto esforço. Eu reconheço que eu mudei, eu reconheço que a gente perdeu um ponto de conexão, eu estou buscando o outro. Puta trampo. Mas a gente fala isso pro outro cada vez menos. Eu nem reconheço quanto mais falar. Você talvez chame pro cinema. E daí você vai falar, tá vendo? Não veio. Então, assim, não é só que ela não vai beber porque agora virou vegana. Também chamei pro cinema, não veio. Essa relação... A gente não se dá o direito e o direito do vínculo de falar, eu tô vendo que a gente se afastou. Eu sinto falta de você. Queria muito que a gente pensasse em outras formas de estar juntas. Eu sei que é um momento de vida diferente. O que será que a gente poderia fazer juntas? Será que ajudaria se a gente marcar toda primeira terça-feira do mês, a gente vai almoçar naquele lugarzinho que a gente adorava? E construir junto com o outro. Porque eu sinto que a gente faz o convite da ação, mas a gente não fala sobre a nossa necessidade, sobre esse lugar incômodo. Outro dia eu tive uma conversa assim com meu irmão. Eu falei, eu sinto que a gente tá virando conhecidos.
Pra mim isso é ruim. Só que eu sou a pessoa que fala das emoções, ele é um cara mais introvertido, tímido. Aonde a gente vai achar? Porque se eu ficar só convidando ele pra fazer programas e aí ele não pode, eu vou falar, tá vendo? Só foca no trabalho. Mas se antes do convite eu explicar esse movimento de aproximação, eu explicar o que eu sinto falta, o que eu precisaria, queria que a gente tivesse mais momentos de conversas profundas, ou eu tô sentindo tanta falta da gente poder só dar risada. Então, A gente tem medo de pedir. E se a pessoa não conseguir sustentar esse momento da sua vida? Você falou de irmão, eu tô pensando aqui no meu irmão e pensando que assim, você falou antes que a distância não necessariamente é desamor. Sim. Também tem o jeito de eu mostrar que apesar de eu me afastar, não é a qualidade do vínculo não diminui. O amor não diminui, porque ele transcende. Só que no lugar que você está, as escolhas que você está fazendo, eu não consigo. A gente estava brincando antes de começar, que eu estou estudando budismo e o básico é que você tem que ser testemunha da dor. Não consigo, eu não consigo nem entrar na aula de budismo, eu não posso passar na porta. Porque eu não consigo testemunhar a dor do meu irmão. Não dou conta, talvez estamos trabalhando nisso. Então assim, eu não quero ficar perto agora. Entendeu? E aí eu vou ficar longe. Você acha que é mais importante ter palavras pra isso e dizer, olha, eu continuo te amando, mas realmente não vamos tá convivendo, não. E acho que também tem uma coisa que a gente, né, a Carol deu alguns exemplos, né? Tô com vontade de rir junto com você. A gente é muito obcecado por essa ideia dos gostos, né? Então, por exemplo, se era carnívoro, virou vegano. Tá, mas assim, o ponto de contato de vocês realmente era porque vocês eram comedores de carne? Ou será que é porque vocês eram meio cínicos ou meio sonhadores e vocês sonhavam juntos ou eram cínicos juntos com a carne? A carne mudou, vegano, mas tem um tema transversal que às vezes faz parte da textura da relação e que não tem a ver com o gosto em si. Sim. Então você pode ter uma inclinação política, né? Normalmente quando a gente fica mais velho, as pessoas tendem a ficar mais conservadoras. Tendem. Porque, sei lá, você já conquistou coisas, já está estabelecido, você já está pensando na sua poupança, você não quer muita mudança, você não quer muita revolução. No melhor dos mundos, você quer uma reforma ali que ajeite o puxadinho, mas a gente não quer grandes mudanças. Mas será que é isso exatamente que definia a textura da relação? Às vezes é o fato de vocês rirem juntos. Tô dando um exemplo de uma coisa meio transversal. Será que vocês conseguem encontrar novas coisas para rir juntos? Que não necessariamente o fato de vocês votarem no mesmo partido, gostarem do mesmo time ou comerem a mesma coisa. Por quê? Porque a gente é um pouco viciado nessas identidades que a gente tem, os comedores de carne, dos adoradores de não sei o quê. E tem coisas mais profundas que nos conectam e que a gente ignora. Nossa, Fred, você trouxe uma coisa super complexa, eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo, que é uma pessoa que tem muita fé. A gente e vive que em crê seita. muito. A gente vive em seitas. Se relacionar com uma pessoa que é muito cínica. Uhum. Né? Que às vezes você passou por uma fase que você estava muito cínica, descrente de tudo. Só que agora, até por causa de idade, uma série de coisas, você tá, cara, eu quero voltar a crer. Você quer se reencantar pelo mundo. Eu quero me reencantar, porque tá duro, o cinismo não tá me ajudando em nada. Né? Então, realmente, tem coisas que são muito profundas. E aí, é muito difícil lidar com o cinismo do outro, e o outro vai ficar cínico com você. Mas, Cris, olha que coisa interessante. O que o cínico e o reencantante têm em comum? Eles dois querem encontrar um lugar de segurança de alguma forma. Um quer encontrar a segurança na negação dos ídolos, dos ícones, e o outro quer sentir seguro se entregando, se rendendo. Então, em última instância, tem uma coisa transversal que toca os dois, que é buscar algum tipo de segurança. Porque assim, eu sei exatamente, meio conspiracionista, né? O cínico é um pouco conspiracionista. Não, eles não vão me enganar. Ele quer se manter seguro, ninguém vai me ludibriar. E a pessoa que tá se reencantando fala assim, ai, não sei se vão mesmo Vou me voltar enganar. a rezar. Cortei Eu hoje e falei, quero fazer, postar lá café com Deus pais. Mas Fred, o que eu acho que
faz muito sentido para mim do que a Cris está falando, é que às vezes você tá vacilante num caminho, né? Então pode ser de crer, então eu tenho medo de não conseguir crer de novo. E toda hora você fica me trazendo esse olhar cínico que me é muito familiar e que me puxa para aquele lugar. Então talvez nesse momento da caminhada eu não consiga, que é a mesma coisa para bebida, é a mesma coisa para comida, é a mesma coisa para exercício. Então eu estou tentando ir em outra direção. Quando eu estou com você, você me chama para o que é familiar, e é familiar para mim também, não só para você. E acho que isso provoca medo, provoca, tipo, talvez nesse momento, por isso que eu volto para distância da caminhada, né? Talvez nesse momento eu precise de um afastamento para que eu possa trilhar este caminho. Você tá na fase da tentação ainda, Então, né? mas talvez você possa só pedir, até, só colocar um limite, porque eu acho que a gente tá se afastando cada vez mais. A gente tá nesse lugar e fala, então quer saber? É melhor eu me afastar, porque esse cinismo não tá me fazendo bem. Por que eu não posso falar pro outro? Olha, agora esse é meu limite. Eu prefiro que você não traga os seus pensamentos fatalistas e conspiratórios sobre esse tema, porque me faz mal. A gente pode conversar sobre outra coisa? E mais que isso, apreciar também. Falar assim, eu adoro isso. A gente passou anos se lambuzando dessa característica nossa, só que agora eu tô meio hesitante, eu tô mal, tô querendo acreditar, me deixa acreditar, amigo. Eu acho que teve toda essa onda, né, do quiet quitting ou quiet divorce. De novo, a gente se retira, silencia o grupo das amigas, fala que tá cheio de trabalho e não vai no jantar de família, pra nem explicar. E se eu puder só falar pro outro, olha, esse tipo de comentário não dá mais. Ou até dividir o medo, porque você falou do irmão, e eu vejo também nos momentos de separação, o quanto pessoas que estão no casamento afastam da pessoa que acabou de separar, porque é como se elas lessem ali, aquela pessoa teve uma coragem que eu ainda não tenho. Será que então ela está me julgando? Seu casamento é um casamento, o do outro, não é sobre você, é sobre a trajetória dela e o divórcio dela. Mas poder também falar, acho que eu tô incomodada, acho que eu estou com medo. Talvez a grande mudança que a gente tenha se convidar a fazer é falar das dúvidas. Eu acho que é raro, né? Você vê que a palavra que mais se repete aqui no nosso subtexto é medo. Tá todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Quem tá no lugar seguro tá com medo, porque tá sempre com medo. Quem tá mudando tá com medo, porque dá medo mesmo. Então, assim, quando a gente consegue compartilhar, eu tô com medo. Você também tá com medo? Tamo com medo. Isso é comum pra todo mundo. Eu gosto disso que a Carol tá falando, porque a gente faz ghosting o tempo todo e tá falando só dos ghosting das relacionamento de Tinder, né? Mas eu quero te trazer aqui, porque a gente, do jeito que a gente tá falando, eu tenho a sensação que a gente falando tudo tem jeito. Pode continuar aí, você vai achar outro lugar pra se linkar, segura a marimba, vai dar tudo certo. Agora, eu acredito que tem alguns descompassos que são estruturais. Sim. E eles são irreconciliáveis. E tem hora que a gente precisa falar, realmente não dá mais. Seja com o sócio, seja com o amigo, com a mãe, com o pai, com o amigo, com o companheiro, companheira. E virar e falar assim, tentei enganchar ali. Poderia continuar tentando? Poderia, mas aí é isso que eu queria que você trouxesse. Quando é que é uma fase difícil, quando é estrutural e quando é que eu fico não, agora vai melhorar. E isso tá disfarçado do medo de colocar fim na relação. Sim, isso acontece o tempo todo, em especial em relacionamento amoroso, que a gente sempre fica na dúvida. E normalmente, né, quando as pessoas vêm pra terapia de casal, é sempre essa pergunta implícita: é uma fase ou acabou? Né? Normalmente, quando a pessoa também vai pra terapia, ela já foi fazer de tudo, né? Ela já foi em cartomante, já foi... Nada contra, as pessoas buscam tudo, assim. Elas já fizeram tudo, exorcismo, já... Por último, elas vão procurar terapia. E depois fala que a terapia que fez separar. E depois fala que a terapia fez separar. Esse é um clássico, né? Clássico. Ih, foi pra terapia, vai separar. A pessoa vem separada e aí fala, a terapia que separou. Tudo bem, a gente leva essa fama, mas esclarecer que não, né?
Normalmente é o último recurso. Isso tá mudando, mas costuma ser esse último recurso. Então, a gente... Essa separação entre uma fase e já não dá mais, ela não é nítida, né? Ela não tem um desenho claro. Tem gente que pergunta, fala assim, mas quanto tempo de crise eu tenho que aguentar para dizer é permanente ou é eterno? Não tem muito isso, porque cada pessoa também aguenta o seu limite. Tem gente que consegue esticar a corda da infelicidade por muito tempo. Tem gente que está compartilhando uma infelicidade junto, culpando um ao outro. É muito satisfatório, entre aspas, muito gostosinho culpar o outro pelas suas próprias infelicidades. Então, na verdade, não tem um manual de quando é ou quando não é. Em última instância, quem vai decidir é você. Se você o quanto você sustenta, né? É o quanto você sustenta. Porque pode ser que você até aguente sustentar mais, mas você já não quer mais sustentar. Então, isso já é um sinal que, independente de ser momentâneo ou crônico, você já não quer mais aquilo. Então, mas você não tem certeza, né? Eu acho que isso é muito importante. Não trabalhamos com certeza. Porque eu vejo isso muito em casal também, num lugar de... Não, mas a próxima briga, ou quando não der mais, eu vou saber. Acho que a gente tem a fantasia de que vai vir uma certeza absoluta. Tanto para terminar relações, amizade, casamento, sair do trabalho, como desse pulo da mudança. Eu vou sair daqui porque agora eu vou para lá. E é muito importante a gente fazer as pazes. Até antes de começar a gravar, eu estava falando que eu tenho um quadro em casa escrito enquanto. Com esse não saber. O Lacan fala dos 3 tempos, que é o tempo de ver, que é o que aconteceu, o tempo de compreender e o tempo de concluir. A gente está pulando do ver para concluir. Esse compreender da travessia essa amizade não me faz bem e eu não sei muito quais amigos eu quero ter. Esse casamento já não faz sentido, mas eu não sei, eu tô com medo, eu não sei se eu quero tentar mais um pouco, se eu não quero tentar mais um pouco, se eu ainda amo, se eu ainda não amo, eu não sei. Acho que a mudança que o Fred estava falando antes, a gente fantasia essa guinada, eu vou de um lugar para o outro. E tem um limbo enorme, que é a angústia, me arrependi. Quantas vezes, né? Assim, você se separa e daí você fala, será que eu deveria ter voltado? Será que eu escolhi a mudança de carreira completamente errada? Não sei para onde eu vou. Acho que a gente tem que se permitir ser mais errante do que achar que a gente está errado. E a gente está querendo sair de uma certeza para outra. Tem um lugar do... Não vai dar para saber. Tem uma coisa também que às vezes eu falo que a melhor escolha é aquela que você banca. Porque nunca vai ter uma escolha que vai ser plenamente satisfatória. Você vai perder coisas, vai ser estranho. Eu vou, às vezes, perder convivência com pessoas que eu quero muito bem. E isso é um final feliz, né? Porque a gente sempre pensa que ruptura é um final trágico. Mas é melhor, às vezes, você romper uma história que já estava tragicamente se arrastando do que você carregar aquilo por muito tempo. Então, romper alguma coisa que desnutria todo mundo ali também é um final feliz. Protetivo para você ficar com o tempo que era bom, você delimita as perdas, né? Então, teve um tempo ruim, mas teve o tempo que foi bom e eu posso escolher quando olhar para aquilo, olhar para o tempo bom. Eu acho que do que a gente foi falando aqui, a gente foi dançando ao redor da gente conseguir enxergar os nossos limites e eu gosto muito do que o Fred falou, que assim, não dá pra gente definir numa conversa o que é um limite certo e o que é um limite errado, porque é o que cada um dá conta naquele momento. Eu falo sempre que a relação que eu mais investi na vida é a relação com a Cris. As outras relações, acho que eu faço ghosting. Com a Cris, eu não faço ghosting. A gente conversa o tempo inteiro. E as pessoas fantasiam muito que é uma relação em que automaticamente a gente caminha junto, a gente vê junto. E nada pode ser mais diferente da verdade, que é justamente... A gente é muito diferente em jeito de estar no mundo, em personalidade e em 1000 coisas. E a gente conversa sobre essas coisas. E a gente
tem essa liberdade de eu colocar para ela um limite que não foi bom. Porque vocês já entendem o que é transversal, que vai além dos A gente já tentou gostos várias vezes em pessoais. separar, não vai E acontecer. vocês já Mas entendem que essas o coisas de eu falar assim, atrito... olha, você tá certa de me pedir isso. Porque o tempo inteiro você falou assim, você tem que pedir pra pessoa o que ela quer. Ela pediu pra mim. Eu falei, não vou dar. Então, mas... Assim, eu entendi. Ela falou, mas você é a única pessoa que pode me dar isso. Entendi. Isso aqui não. Poder Aqui, frustrar assim, não o tem outro é como. um Eu grande acho uma gesto sacanagem, de ela não põe amor. limite em ninguém, só em mim. E sabe uma coisa que eu acho importante falar também? O quanto, para ver se é uma fase ou se já é o momento do ponto final, é o quanto eu tô condicionando a reconstrução da relação a uma mudança do outro. Ótimo, Porque muitas Carol, muito vezes bom. eu vejo que a gente se mantém... Tava trabalhando isso com uma analisanda recentemente. Então, o marido traiu ela, eles ainda moram na mesma casa há 2 anos, porque tem uma filha pequena. E, a princípio, era porque não temos dinheiro para cada um alugar um lugar, vamos ficar aqui. E tem, em algum momento, não, mas eu acho que eu quero reconstruir esse casamento. Mas eu quero que ele me procure romanticamente, que ele faça o movimento. Mas e você? Você tá querendo se reconectar como mulher? Ou você tá aqui parada esperando para reclamar que ele não está fazendo? E aí, eu se questionar, ela pensou, talvez então eu não queira esse casamento. Mas é difícil bancar que Então, eu segura quero... que é a minha próxima pergunta. Porque quando a gente fala de culpa e medo de julgamento, não tem como fazer o recorte de gênero. O recorte de gênero é muito claro. A mulher é apontada como a sustentadora do vínculo. De todos os vínculos. Todos. A amizade, Seja a na família, amizade, o casamento. tudo. A mulher é responsável, dera esse papel. Ninguém pediu, mas te deram. Te entubaram esse papel ao longo de séculos, que você é a sustentadora do vínculo. O que a gente teme ouvir quando a gente vai romper? Por que a gente tem tanto medo de ser vista como ingrata, como fria, como... Ai, você tá se priorizando? Que erro! Egoísta. Egoísta. Pior. Egoísta. Você tá pensando só em você. Por que isso pra gente é tão difícil? E como que a gente consegue pôr a cabeça pra fora desse peso e conseguir falar, mano, mas tá me machucando muito. E a gente foi socializada pra entender que o amor feminino é assim. A gente ganha uma boneca pra cuidar, é o nosso primeiro brinquedo. Você... ouve da sua mãe, da sua avó, né? A gente tem gerações de avós de eu sacrifiquei a minha vida para cuidar de vocês. Quem ama, cuida. Tem essas frases todas que a gente vai aprendendo a ouvir. Na Folha eu respondo toda semana perguntas de leitores. E uma das perguntas do começo do ano passado era: eu tenho uma família perfeita, mas eu não tô feliz. Tô sendo egoísta em me separar? E foi tão interessante, porque os comentários no texto de homens, e o que eu falava, eu já abria falando, se você não tá feliz, ela é perfeita pra quem? E aí, a maioria dos comentários de homens falando, tá vendo? Tá pregando o egoísmo, agora a mulher não fica mais na relação. Então por que eu honrar a minha felicidade é eu estar sendo egoísta? Nesse processo de análise... que eu tô trazendo aqui desse caso do eu espero que o outro mude, em certo momento ela falou, porque eu sinto que ao me divorciar, eu falhei. E daí eu perguntei, mas você falhou em relação a quê? Ela falou, acho que eu falhei em construir uma família, eu falhei em atender a expectativa dos meus pais e dos pais dele, que esperavam muito que a gente fosse feliz. Eu falhei em ter um casamento que é diferente do casamento dos meus pais. E aí a pergunta que eu fiz pra ela é: você acha que você falhou assim? Ou você estaria falhando ao estar atendendo a demanda da sua mãe? E não em se permitir reconstruir uma família onde esses pais vão ser separados. E você vai ensinar para seus filhos que a estabilidade não é maior do que qualquer coisa, e de que vocês podem ser uma família estruturada, não sendo uma família juntas. Acho que tem esse lugar da gente poder se autorizar a contar outras histórias. E aí é muito importante a gente ouvir outras histórias. Porque
hoje a grande narrativa ainda é do casal feliz, da mulher que dá conta de tudo. Do casamento muito longevo, né? Das amizades muito longevas. Ou da pessoa que se divorcia e faz o extreme makeover. Pronto, mudou de carreira, tá bem resolvida, já tá num outro relacionamento. Não, talvez você seja a pessoa que se divorcia e fica 2 anos deprimida. Tudo bem. Acho que quanto mais a gente puder também dividir histórias de mudanças e tentativas mal sucedidas, menos a gente vai ter medo de fazer essa travessia. Porque parece que você daí tem uma obrigação moral de vencer. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Dias de Abandono, da Helena Ferrante, que é uma mulher traída. E você vê ali o tempo inteiro essa mulher falando, eu não posso sucumbir porque eu não quero ser a pobre coitada. Porque ela ouvia da vizinha, o marido largou a vizinha, ela virou a pobre coitada. Então ela não quer ser a pobre coitada e ela tem 2 crianças em casa e um cachorro para lidar. Enquanto ela não se permite sucumbir, tá tudo um caos. A hora que ela desaba, ela consegue transformar. Então, né, tem a pergunta para a mulher, quem cuida de quem cuida? A gente vai precisar primeiro desabar para aí poder reconstruir nos escombros. E acho que enquanto a gente quiser poupar a todos e até a nós mesmos, a gente vai implodir. Pois é, Fred, em uma entrevista recente, o Rodrigo Hilbert disse que ele abriu mão de amizades de infância, de pessoas que ele gostava muito, de amigos, porque ele mudou muito em relação a temas sobre machismo. E que ele olhava para aquela situação e os amigos, além de não terem mudado, ainda zoavam as mudanças dele. Só que para ele foi muito difícil, porque ele se sentiu super sozinho, porque aquelas pessoas eram muito importantes para ele. A gente fantasia que maturidade emocional é não sofrer. E assim, parece que tudo que a gente está fazendo aqui é um convite a olhar para essa dor. Como que a gente lida com a dor emocional, que muitas vezes ela é madura, de saber quando romper? Sim. Quando eu escrevi o livro Maturidade Emocional, esse O Pare de Brigar com a Vida é meio que uma continuação com capítulos curtos do Maturidade Emocional. Eu sempre falo que a maturidade, ela não é uma característica fixa, né? Ela na verdade, é um modo de navegação através das mudanças da vida. Então, a maturidade tem a ver com você absorver as transformações inevitáveis que acontecem em relação a tudo. De novo, esses amigos do Rodrigo provavelmente mudaram para lugares muito familiares, muito parecidos. Então, eles eram jovenzinhos, aí começaram a vida profissional, mudaram como jovens profissionais que pensam do mesmo jeito. Aí viraram pais que mais ou menos falam as mesmas coisas. E aí o Rodrigo provavelmente foi tendo contato com outros mundos e com outras realidades, expandiu o conhecimento dele, lentamente foi fazendo essa transformação. E chegou um momento que ele passou a achar inconcebível compactuar com certas coisas do mundo masculino que são muito perturbadoras, assim. Vocês estavam falando da coisa de gênero, né? De homens e mulheres. A gente, quando é socializado de criança, a gente ganha um carrinho. Então, você já tá lidando com uma coisa, assim. Aquele carrinho não tem nome. A não ser que sejam Transformers, ele não tem um nome. Você vai brincar com aquele carrinho, você vai jogar o carrinho, você vai espatifar o carrinho. Ou seja, a gente desde cedo é socializado a meio que não se importar tanto com as consequências do que a gente faz. E as pessoas vão autorizando a gente a errar. Então, vocês estavam falando da coisa de culpa, de egoísmo, não sei o que lá. Essa não é uma questão que vem na cabeça dos homens, de modo geral. A gente sabe. Né? Por quê? Porque a gente faz uma coisa errada, alguém vai, não, imagina, ele é menino, né? Para uma menina é inconcebível errar, porque isso pode custar reputação, a vida, 1000 coisas. Para um homem errar... É molecagem. É molecagem, ele vai continuar sendo acolhido pelos pares, que é uma grande maçonaria de gente acobertando os defeitos uns dos outros.
Então, só que provavelmente o Rodrigo começou a entender que ele não queria continuar compactuando com essas coisas que eram mais do que coisas de menino. E ele começou a perceber que rolavam coisas talvez desagradáveis. Os nudes que não tinha nada a ver rolando no grupo, umas ofensas que ele já achava intolerante. Tô supondo, tá? Nem sei o que aconteceu de fato. E aí chegou num momento em que ele precisou decidir que vida que ele ia cultivar, que ideias que ele ia cultivar, e provavelmente ele decidiu romper, também porque ele foi descobrindo que existiam outros homens que também não pensavam daquele jeito. Ele é amigo de mulher agora. Também. Ele falou sobre isso. Eu acho isso interessante, e eu queria só fazer esse parêntese rápido nessa pergunta, porque nessa semana voltou à voga os novos e-mails do Epstein. Sim. E todo mundo manteve amizade com o cara. Porque ele oferecia muita coisa. Então, assim, o Dr. Hatia, ele manteve a amizade porque, apesar dele fazer isso aqui, olha, ele financiava pesquisas, ele juntava um monte de cientista na casa dele e eu tava lá fazendo este trampo. Tá, mas qual que é a linha de corte que a gente coloca? Eu tô pegando esse caso que é muito emblemático. Extremo, né? Eu vou continuar fazendo negócios com essa pessoa? Eu vou continuar sendo amiga com essa pessoa? E nessa toada desse escândalo, uma entrevista muito dolorosa, mas muito sensível com a Melinda Gates. Ah, eu vi. Quando é perguntado para ela sobre isso, ela cortou na carne. Ela acabou o casamento dela de 30 anos. Uma sociedade de vida, de filho, de negócios. Porque ela falou, aqui não. Isso aí, não dá pra gente... Embora tenham coisas que nos conecte, é uma linha de corte para eu não continuar com você. Então, assim, qual que é a nossa linha de corte? Eu tenho um amigo, um homem que eu amo muito, a gente é amigo há séculos, e ele me viu passar por uma situação de sofrimento, ele, eu não entendo porque você tá sofrendo. E ele é muito bronco. Você não deveria sofrer. Não tá certo você sofrer por causa disso. Não sofre, você não fez nada de errado. E eu, gente, como ele consegue não sofrer? Porque a linha de corte do homem é muito baixa. Por isso que eu até fiz um vídeo pro Reels semana passada que, assim, essa coisa da autoestima do homem hétero, ela é frágil, ela é fraca, ela não resiste a nenhum nível de pressão. Então, assim, a gente... Eu não me orgulho, assim, das bizarrices que como homem eu me sinto me atravessando, né? Mas a gente não tem esses mesmos pudores porque a nota de corte é muito baixa. O Fred, E a gente vem ela tá aprendendo, falando né? de uma nota de corte que foi muito alta, você concorda? O que você tá falando tá indo... É bem de encontro ao que ela falou. Tá se chocando com o que ela falou. Porque esse cara foi aceitando. Isso. Mas por quê? Porque dentro do universo da masculinidade, quase tudo é aceitável. Não, mas eu acho que é mais do que isso. Porque a pessoa estava vendo um benefício para ela. Sim. Então, e não tem problema. E a gente tá aqui julgando todos os outros. Acho que o convite da Cris é o quanto eu estou sendo cínico, estou sendo incoerente. Exato. Porque eu quero esse dinheiro para as minhas pesquisas. Eu vi essa semana o Morty Supreme e eu fiquei muito incomodada. Porque, para mim, é um filme que, nesse momento do mundo, não cabe ele ser indicado a tantos Oscars, que é um cara babaca que passa por cima de tudo e de todos para conseguir o que ele quer. Essa narrativa que a gente... Quer premiar? Que é isso. Quais são as vistas grossas que a gente tá fazendo? E aí, quando você falou do amigo, eu penso quanto nos nossos ciclos a gente tem que ajudar a outra pessoa a nomear coisas que talvez elas não estejam nomeando. Por exemplo, eu vejo nas minhas amigas violências. O marido não agride fisicamente, mas já deu soco na parede, mas colocou detetive, mas hackeou o computador. Hoje eu sou a amiga que fala, hackear o seu computador e colocar um detetive é violência tecnológica e emocional. Isto é violência. E a gente não pode ser conivente com nenhum tipo de violência. Não, e você tá falando de uma violência que eu acho que mulheres do nosso lugar já estão vendo mais, mas tem um nível de violência muito complexo, que é você está pagando todas as contas sozinhas há muito tempo. Sim. Isso é violência.
é violência patrimonial. A gente não enxerga. Uhum. Porque a gente foi educada que isso é ser uma boa companheira. Você tá apostando no que seu companheiro tá fazendo. A gente não vê o que a gente não vê. E Os não negócios consegue são tão lutar contra sofisticados, aquilo, né? Porque quando tem algum tipo de violência física envolvido, né, deu soco na parede, você já... Agora, quando vai para essas coisas mais sofisticadas, que é pegou meu celular... Uhum. Há quanto tempo você paga tudo sozinha? Ou Tá cuidando do filho sozinha? Há quanto tempo? Voltando para o começo da fala do Fred, do a gente acha que a gente sabe quem a gente é, quando essa pessoa te volta para o lugar do você é uma menina mimada, não deixou de ser a filha do seu pai, para invalidar os seus incômodos, e você ouviu que você era uma menina mimada da sua avó, você paralisa. E isso é manipulação emocional. Então, voltando para a sua pergunta da culpa, se a gente tá achando que precisa se diminuir para caber, ou que é nossa responsabilidade salvar o casamento, mudar esta relação, pagar todas as contas, talvez a gente tenha que repensar, que e tem um movimento muito difícil e angustiante, que é aceitar a própria impotência. Porque a culpa, ela também te dá controle. Uhum. Se a culpa é minha, o controle é meu, eu posso Isso. fazer algo para mudar. O Lacan fala que a gente tem que passar da impotência para o impossível. Então, é primeiro entender. Relações são feitas em pares, em grupos. Não dá para uma pessoa remar sozinha. Depois, tem outras coisas que são da ordem do impossível. A pessoa não dá conta, a pessoa não tem desejo. Não é sobre você não ter sido capaz de tirar o cara do machismo estrutural, ou de salvar o seu casamento, ou de reconstruir essa amizade, ou a relação com seu irmão. Tem coisas que são da ordem do impossível e aí a gente tem que saber desistir. Uhum, muito bom, Carol. Eu queria voltar para a questão do Rodrigo Hilbert com os amigos dele, porque eu fiquei pensando aqui numa coisa que eu falo bastante aqui no Mamilos, que a gente é a média dos nossos amigos. Os nossos amigos nos dão o parâmetro do que é normal, do que não é, do que é muito, do que é pouco, do que é desejável e do que não é, de se a gente está bem ou se a gente está mal. São eles. A gente olha ao redor e eles vão nos dizer. Então, quando o Rodrigo Hilbert fala, não importa se tem nude, se não tem, mas o padrão de conversa aqui tá me deixando confortável com uma coisa que eu já sei que não é. Sim. E não vai dar para conviver. Sim. Eu tive essa conversa ontem com a minha filha, que não é para desfazer o vínculo, mas agora, nesse momento, você sabe que você não pode usar produtos de beleza. Não pode. Não pode. Meninas de 12 anos não devem usar nenhum, ok? Aí ela tem amiga que só fala disso o tempo inteiro. É uma amizade de 7 anos, você não vai abandonar essa amizade. Mas você precisa de outras amigas que falem de outras coisas, porque senão o encontro delas... que elas marcaram é na Séfora. Não, você entende? Se ela é proibida de usar produtos de beleza, ela não pode, entendeu? Tem limite. Como que ela vai marcar encontro na Séfora? Ou Como é ela que vai você se sentir sustentar? inadequada e pouco vaidosa, porque a vaidade dentro daquele grupo é usar Mas maquiagem, tudo que né? a gente falou até agora é isso. Tudo, entendeu? Não importa se é a corrida, se é o bebê, se é o veganismo, se é. São os seus amigos que vão dar conta do que é normal no mundo pra você. Eu não acho que você só tem que ter amigos iguais a você. É isso, mantenha essa amizade. Só que você precisa de uma outra amizade que te traga uma normalidade que é saudável pra você. Sim. Rodrigo Hilbert, mantenha esses amigos, que são os amigos que você vai ter pouco contato, mas você precisa de amizades cotidianas que te levem pro lugar que você acredita que você tem que ocupar no mundo, não? Sim. Muito, e que olhem pra você com novos olhos. Porque eu falo que uma das grandes transformações da minha vida foi o meu grupo de amigas adultas. Que foram amigas que eu fiz logo depois da pandemia. E tem uma beleza de você fazer novos vínculos, como o Rodrigo Hilbert deve estar fazendo agora, são pessoas que não te conhecem, que não passaram pela separação dos seus pais, pelo seu primeiro pé na bunda, que não vêm da mesma escola, do mesmo bairro, e que talvez, muito provavelmente por isso, olham você de um jeito que você não se olha. Isso. E é importante a gente poder falar uns pros outros. Eu viajei com uma dessas amigas nesse Réveillon e ela falou coisas sobre mim que eu não me via assim. A gente precisa pegar, não só ter novas pessoas, como perguntar, como você me vê? Uhum. O que você acha que eu não tô reparando sobre mim? Talvez a mudança que você achou que você não tinha feito já tá posta.
Você que estava fixada no lugar de que você era a pessoa inadequada. Então, acho que vale muito esse convite. E daí, nesse contraste, a gente volta pro ponto. Quem somos nós, de fato, né? Será que a gente tem que ficar reafirmando certas coisas que a gente é? Ou a gente pode se dar a chance de descobrir coisas que a gente não sabia a nosso próprio respeito? Então, se a gente tiver uma noção de que a nossa personalidade também ela é fluida ao longo do tempo e que as pessoas têm seus direitos, a gente também vai deixar os outros irem e se deixar ir também quando necessário. E mudar junto, né? Porque você falou da sua filha, eu lembrei também de um outro caso clínico, que é uma mulher que se separou, que os filhos estão em outro país com o pai, ela decidiu voltar para o Brasil sem a guarda das crianças. Nossa, um abraço para essa mãe. Maravilhosa, ela é muito maravilhosa. E assim, foi um processo difícil. Muito difícil, cheio de angústias, com muitos julgamentos de por que você está fazendo isso. E ela entrou numa comunidade de mulheres e ela falava, nossa, mas eu sinto que eu não tenho roupa para isso. Porque todas eram muito desconstruídas, muito letradas, com empregos incríveis. Você não precisa. E ela, hoje, convivendo há 4 meses com essas mulheres, ela fala, nossa, eu sou a pessoa que organiza os programas, que tem as conversas interessantes. Então, se metam também. Boa. Chamem para um café novas pessoas que vocês acham interessantes. Boa, Carol. Porque acho que a gente fica esperando estar à altura dos novos grupos, do novo trabalho, do novo paquera. Vai! Essas pessoas também se sentem inadequadas. E a gente vai mudando em relação, assim como a gente se definiu pelo olhar dos cuidadores, a mudança não vai se dar sozinha. Porque eu sinto que a gente espera mudar para ir para outro lugar. Você vai mudar quando essas outras pessoas também te olharem de outros jeitos. Vamos encerrar aqui, eu quero saber os 2 preços. Primeiro para o Fred. O que a gente perde quando a gente encerra uma convivência? Me fala um pouco para mim, por exemplo, que já encerrei convivências muito intensas. Acho que dá um Deus me livre quem me dera. Alívio com tristeza. O que é esse preço de falar, putz, não conectou mais at all. Eu preciso ir. Eu acho que para mim o preço é sempre o preço da ambivalência. Você vai ficar inevitavelmente dividido, você vai ficar às vezes oscilando, sua decisão foi aquilo mesmo ou não, você vai tentar, vai destentar. Então vai ficar o preço de coisas abertas na sua vida e você ter que sustentar que nem tudo tá dentro de um cronograma de previsibilidade encaixotado. Carol, qual que é o preço de ficar? O que você perde quando você sustenta um vínculo que claramente não está acompanhando essa solidão de a pessoa estar ali, mas parece que não está, porque você olha, não se identifica, mas qual que é o preço disso? Sustentar um vínculo que te agride. Eu acho que é você ir se despotencializando. Cada vez mais você acreditar que você não tem saída, porque eu vejo que a gente fica numa fantasia de que no momento onde eu for mais forte, eu vou conseguir. Só que se eu tô numa relação que só me suga, onde eu me invalido, onde eu acho que eu sou responsável, a tendência de eu desacreditar cada vez mais em mim é maior. Isso vai me deixar cada vez mais paralisada. Então, para não passar por uma turbulência e por um não saber, eu tô me mantendo num inferno eterno. Será que a gente precisa se manter nessa vida? É poder lidar com medo, com angústia, com a dúvida, com a ambivalência, com o arrependimento. Mais do que esvaziar e também não se apropriar do seu desejo. Porque aí você tá falando que você tá fazendo pela relação, pelos filhos, pelos seus pais que estão envelhecendo. É uma covardia isso também. Então, acho que a gente paga esse preço de se manter a eterna vítima. É como eu conto a minha história, tem um TED da Chimamanda que eu amo, que é o perigo de uma história única. Eu acho que é esse preço. E daí me vem também
Poema do Pessoa, de quando eu fui tirar a máscara já tava grudada no rosto. Quanto mais você fica, mais você começa a acreditar nessa sua narrativa. Que você é sempre a mulher traída, a que não vai dar conta. Arrasou, Carol. Eu acho que você trouxe uma resposta, inclusive, da minha pergunta lá no início, de um sinal claro de descompasso. Eu fico com esse aprendizado. O quanto eu me sinto inadequada na relação. Se eu me sinto inadequada o tempo todo, é um grau de sofrimento muito grande. Então, eu acho que é um termômetro muito válido. Meu pai falou uma vez pra mim, eu tava num rolo com um cara, e aí ele fez umas coisas que não foram legais e eu coloquei o meu incômodo. E as minhas amigas desconstruídas, trabalham com arte, Zona Oeste paulistana. Ai, mas será que você devia ter falado? Podia ter relevado. Meu pai falou, uma relação onde não cabem seus incômodos não é uma relação. Se não tem espaço pra gente expor os nossos incômodos, com respeito, com afeto, não é uma relação. E aí, fica ou vai? Eu acho que tem uma coisa aqui que eu queria dizer no final, que é não escolher também é uma escolha, né? Quando você fala... Quando você só fica, só deixa como tá pra ver como é que fica ad eterno, isso também é uma escolha, Uma mudança pro mesmo lugar. né? Gente, eu adorei ter vocês Cara, aqui. tem muitas frases de vocês que é de fazer um camiseta. quadro, de fazer camiseta. Vamos fazer. Assim, pena do Alex que vai fazer corte disso, porque assim, vários momentos eu falei, nossa, é uma grande ficha na minha cabeça. Tudo fez sentido, eu já quero mandar esse programa para várias pessoas. Vocês resolveram muitas vidas aqui. Que bom. Que delícia! Obrigada, voltem sempre. Vocês são os que ficam, tá? Esse Isso, vale exato, muito a pena. Muito bom. Mas se algo incomodar, vocês podem falar que a gente vai se ajustando com atritos e amor. Ótimo. Gente, muito obrigada por ficar até aqui. E você já sabe, seja o algoritmo que você quer ver no mundo. Faça como eu e mande esse conteúdo para os seus amigos para depois vocês conversarem juntos. Manda pra quem você quer que fique e pra quem você vai mandar embora. Beijo. Mamilos. 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 Mamilos.